A graça e a paz de Cristo a todos nessa noite. Estamos começando mais uma vez a nossa live de toda semana, né? A gente começou já tem algumas semanas na terça-feira e continuamos com o nosso projeto de pregar a Bíblia toda. E estamos pregando no livro de Jeremias 16, fazendo assim a exposição em Jeremias 16. Vocês podem ter percebido aqui, né? Aqui atrás, tá aqui no quadrinho, né? Os 5 solas, né? Isso aí foi um presente do nosso amigo pastor André Pires, da Congregação Batista Memorial de Olinda, que nos ofertou esse banner, né? Então nada melhor do que tê-lo aqui hoje, né? Aí está aí os 5 solas, né? O sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria, né? Está aqui bem nítido, né? Para vocês aqui. Para os que estão me acompanhando no Instagram, tá um pouquinho cortado. Agora para quem está com o Facebook, consegue ver de uma maneira um pouquinho mais nítida, né? Com o tempo a gente vai melhorando a posição aí do quadrinho, vai acertar, né? E lembre-se que toda a nossa live é sempre transmitida tanto no Facebook quanto no Instagram, e que ela será assim enviada, né, para o nosso canal no YouTube, Pregador Fiel de Cristo. E aí lá, além de ter as lives, né, fica lá também gravado, né, alguns outros vídeos também sobre teologia e sobre coisas relacionadas à igreja, né? Então está lá, você curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, tá bom? Então hoje a gente conseguiu começar a nossa live, né, num horário bem melhor do que outros dias, né? Que a gente sempre promete começar às 20 horas, mas sempre aparece um contratempo e acaba começando 8h15, 8h20, né, da noite. Mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, estamos agora aqui, né? A gente conseguiu começar às 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Vamos orar então para começar mais uma live em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, somos completamente dependentes de Ti, e ao anunciarmos a Tua palavra e anunciarmos o Teu santo Evangelho, estamos aqui, Senhor, para a honra e glória Tua, lembrando que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Lembrando que nessa leitura vamos demonstrar, Senhor, as características, algumas das características do Evangelho, para a honra e glória Tua. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Então, vamos lá, Jeremias capítulo 16, tá bom? Você que está no Facebook, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Você que está no Instagram, também seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos para a leitura de Jeremias capítulo 16, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias
a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em quem não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer. Desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Então, pois bem, ao ler esse texto aqui, a gente pode perceber que uma mensagem foi dada ao profeta Jeremias. E essa mensagem ela envolve tanto castigo quanto uma situação de que Jeremias não deveria. Foi falado de uma maneira bem clara nos primeiros versículos que Jeremias não deveria se casar, não deveria ter filhos, porque o castigo era certo. Mas ao longo de todo o desenvolvimento da mensagem, principalmente quando se chega do versículo 19 em diante, há uma promessa de Deus aqui, que é uma promessa de restauração, uma promessa de que todos os povos no final virão adorar a Deus. E isso a gente pode chamar de uma promessa do que é o Evangelho. E a gente não pode esquecer de forma nenhuma que nós que vivemos para Cristo devemos viver em função do Evangelho. E você que está ao meu alcance, no dia de hoje, você que seja hoje você ver essa live, seja outro dia você ver essa live, seja quem você for, que estiver ao meu alcance, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Guiné-Bissau, seja em Timor-Leste, seja em Angola, seja em Moçambique, não sei, ou você que é brasileiro, está em algum país na Europa, se é brasileiro, está em algum país na América do Norte, não sei, em qualquer continente, qualquer falante da língua portuguesa. Cristo, ele anuncia oportunidade para a salvação. E por isso eu quero falar nessa noite sobre o poder do Evangelho para todos. O poder do Evangelho para todos. Em primeiro lugar, o poder do Evangelho para todos é aquele que aponta a necessidade de arrependimento. É aquele que aponta a necessidade de arrependimento. Para quem está comigo no Facebook, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui ao longo dos comentários tudo aquilo que for necessário para você anotar. Então, eu vou colocar aqui tema
colocar aqui nos comentários, tema: o poder do Evangelho para todos. Vou colocar aqui hoje. Em primeiro lugar, o poder do Evangelho para todos é o quê? É aquele que aponta para a necessidade de arrependimento. Então vamos ver aqui nos versículos 1 a 4, que vai dizer o seguinte, versículos 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Isso aqui, o que acontece? O Senhor está, através de Jeremias, anunciando de que, por mais que o povo queira viver em paz, não conseguirá viver em paz, por uma razão muito simples: está em pecado, precisa de arrependimento, está em pecado de uma tal forma que é um pecado que não é confessado e muito menos abandonado. E esse ponto é o ponto que afasta esse povo da presença de Deus. Esse povo estava assim nessa situação. Por isso que Jeremias, devido à urgência de trazer essa mensagem, Deus chega e fala com ele: olha, você não vai se casar, você não pode ter filhos neste lugar, porque neste lugar você não conseguirá constituir uma família e nem tampouco em paz poder criar filhos, porque a terra está sob juízo. Para os dias de hoje, isso é uma coisa muito importante. É algo importante porque, por mais que venhamos a ter família, cuidar de filhos e etc., há uma necessidade pessoal de cada um. Quanto à questão agora, já não é mais terra, já não é mais terreno, já não é mais país, é uma questão mesmo do destino da nossa alma. É a grande preocupação agora para a nossa atualidade, é o destino da nossa alma. O Evangelho anuncia isso. O Evangelho fala, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso tem a ver com uma razão bem simples. A razão de quê? Do pecado de Adão e Eva. Esse pecado tornou todos os seres humanos escravos do pecado. Tornou todos os seres humanos dignos da perdição eterna, dignos do inferno. E aí por isso a necessidade desse escapar. E como isso se escapa? Marcos capítulo 1, versículo de número 15. O Senhor Jesus, ele faz o convite, ele faz a chamada. E isso é uma ordem no sentido de que não há opção. A única opção para escapar é a opção que Jesus dá dessa questão de condenação. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ou seja, está falando de quê? De juízo, está falando de quê? Da situação do homem. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então é importante isso. E isso, em outras palavras, significa o quê? Conversão. Mudança de direção, mudança de planos, mudança de paradigma, mudança de ideais, mudança de objetivos na vida. Verdadeiramente, um voltar-se para Deus e uma mudança de pensamento. Deus quer que mudemos o nosso pensamento. Deus quer que tudo aquilo que venhamos a decidir, a maior pergunta é: o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para agradar a Deus? O que eu estou fazendo contribui para a minha vida com Deus? Contribui para que eu seja livre do pecado? Então, o ponto principal é esse: arrependimento. É fundamental. Em segundo lugar, o poder do Evangelho para todos
é aquele que direciona a Cristo como única fonte de paz. É aquele que direciona a Cristo como única fonte de paz. Nos dias de hoje, a gente sabe que o número de visitas a psicólogos, o número de visitas a psicanalistas e outros que são dependentes de neurologistas e de psiquiatras aumentou por quê? Por uma razão bem simples. As pessoas não têm paz. Mas por que as pessoas não têm paz? Porque não estão fazendo a lição de casa. Qual é a lição de casa? Arrependimento, reconciliação, fé no Salvador, confiança em Deus. Isso é o primordial de tudo. E aí podemos ver aqui, Jeremias capítulo 16, versículo 5, que vai dizer: porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, não vais a lamentá-los, aqui está falando desse juízo, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe, nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Já que aqui, no caso, o juízo é tão pronto, é tão certo acontecer esse juízo, que Jeremias está alertando esse povo, está falando para se arrepender. E aí o ponto principal é que o povo acha que está tudo bem, porque é um povo escolhido, mas na realidade aqui, nós estamos vivenciando aqui, que na aliança mosaica há uma condição. Ainda, nesse texto, ainda não chegamos à nova aliança. Aqui estamos vivendo aqui a aliança mosaica, ou seja, a lei, né? A lei. E aqui a condicional era essa, fidelidade. Mas eles não estavam vivendo a fidelidade. Eles queriam paz, mas como poderiam ter paz se estavam longe do Senhor e de seus mandamentos? Longe do Senhor e de suas instruções. Porque mandamento na Escritura, principalmente lei, significa instrução. Né? A palavra que é traduzida do hebraico Torá é instrução. Então aqui está, o povo não quer viver essa instrução. E aí nesse sentido, como esse povo terá paz? Então aí nesse sentido, só quem pode trazer paz é o próprio Deus. E aqui o ponto focal é esse. Paz só vem através de reconciliação. E Jesus, quando se tornou homem, em toda a sua obra, desde seu nascimento, sua vida como criança, sua vida como adolescente, sua vida como jovem, sua vida como adulto, toda essa vida que Jesus viveu foi em nosso favor. E por fim, a cruz do Calvário, para ele cumprir toda a lei e nos trazer reconciliação com Deus. Por isso que Jesus ele traz esse fruto, dizendo lá em João capítulo 14, versículo 27. João 14, versículo 27. João 14, versículo 27, o que diz? Aí chegamos aqui, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, o Evangelho é verdadeiramente aquele que traz paz ao coração. Traz paz ao coração no momento em que exercemos essa fé, a fé única no Salvador. Ele é que vai nos prover as nossas necessidades, é Ele quem vai abrir portas, portas de emprego, portas de trabalho,
portas de negócio, do que for. Ele é quem vai visitar o nosso coração se constantemente orarmos, se constantemente fazermos o uso da palavra, o uso do congregar, apresentar as nossas necessidades aos nossos irmãos espirituais para nos estarem ajudando em oração, porque esse mundo já é um mundo de perdição, já é um mundo que nos quer jogar para baixo, que já nos quer nos arrebentar. A gente tem que se lembrar disso. Vejam aí como está as Olimpíadas aí, cada vez mais distante de Jesus, e cada vez mais os servos de Deus são proibidos de pregarem a palavra. Mas ainda assim, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. É só buscar Ele, é só chamar Ele, é só buscar ao Senhor em todo tempo, é só confiar nele. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Santo é o nome do Senhor. Então podemos confiar nele. Ele nos dá paz. Paz maior do que Rivotril, paz maior do que Tegretol, paz maior do que Ampliquitil, paz maior do que Aldol, Gadernal, seja do que for. Precisamos exercitar a palavra. E ele nos dá paz. Ele nos dá paz. É importante isso. O poder do Evangelho para todos é aquele que aponta a necessidade do arrependimento. E aqui eu vou digitar aqui, ó, como eu comecei a digitar. E aí o segundo é esse, né? É aquele que direciona a Cristo como única fonte de paz. Versículos 5 a 9. Então aí está, ó, versículos 5 a 9. Deixa eu só editar aqui. Pronto. Então aqui está. Agora, em terceiro lugar, o poder do Evangelho para todos é aquele, e aí em terceiro, né? É aquele que declara a Cristo como único caminho de salvação. Então aqui, ó, versículos 10 a 13. Aí está. É o que aponta ele como o único caminho. Jesus é o único caminho. Olhando aqui o texto, olha o contraste aqui do povo. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Aí vem, portanto lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Por quê? Porque Deus foi bastante longânimo com esse povo. Isso a gente pode falar, desde que a lei de Moisés foi promulgada, ver situações em que o povo pecou na época de Josué, mas mais ainda na época dos juízes e na época dos reis. Então a gente vê o caso principalmente, o primeiro a inaugurar a idolatria, permitindo-a, foi Salomão, e por isso o reino foi dividido. E aí segue-se que você tem o reino do norte, em que foram criados 2 bezerros de ouro para serem adorados, e logo esse povo depois
foi expulso da terra e depois se mesclou com outros povos e viraram os samaritanos, e depois o povo de Judá que foi enviado à Babilônia. Que aí, no caso, esse envio da Babilônia está registrado aqui em Jeremias. Então, por isso, Jesus chegou e disse, em João capítulo 14, versículo de número 6, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então o que acontece? Não existe essa conversa de dizer que Buda, Maomé, que os deuses do Egito, que os deuses da Índia, Alá, seja quem for, também é caminho de salvação. Isso não existe. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Não tem onde correr. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por isso não podemos esquecer disso, ele é o único. Então o que acontece? Por ele ser o único caminho, verdade e vida, o ponto principal que a gente deve colocar é esse. É o seguinte, é que devemos entender que salvação é retirada da situação de pecado e retirada da situação de perdição eterna, ou seja, do inferno. Só o Senhor pode nos tirar. Só o Senhor pode nos tirar. Daí a necessidade de vermos que tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus propagou, tudo aquilo que ele nos mostrou, de fato e de verdade, é aquilo que nos leva à salvação. É aquilo que nos leva ao céu. É aquilo que vai nos levar, quando Jesus voltar, à nova Jerusalém, quando tudo estiver consumado, a consumação eterna. Porque a gente vive um período agora de já e ainda não. Qual é esse já? Jesus ressuscitou, subiu aos céus. É o já. Por quê? Porque no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo e permaneceu na igreja. Esse é o ponto principal. Então esse é o já. Temos o Espírito Santo hoje para falar conosco, através da santa palavra de Deus, e de nos fazer lembrar tudo aquilo que a palavra nos dá, de tudo aquilo que ele pode nos falar e pode nos orientar no dia a dia. Temos o Espírito Santo conosco. Esse é o já. Agora, o ainda não é a volta do Senhor. E aí, quando ele voltar, tudo será consumado. Quando ele voltar, tudo será consumado. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos, para assim declarar uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja sem mancha e sem mácula, para a entrada para a eternidade. Então, o poder do Evangelho para todos é aquele que aponta a necessidade do arrependimento, é aquele que direciona a Cristo como única fonte de paz, é aquele que declara Cristo como o único caminho de salvação. Agora, em quarto lugar, deixa eu até corrigir novamente aqui, o ponto terceiro que eu acabei errando aqui. Agora, mais uma vez, eu consegui editar. Agora, o quarto, é aquele que proclama a libertação do jugo do pecado. É aquele que proclama a libertação do jugo do pecado. É aquele... Deixa eu colocar aqui, ver se está certinho aqui. Quarto, eu tenho que colocar o quarto aqui. Quarto é aquele que proclama... a libertação do jugo do pecado. E aí vemos aqui versículos 14 e 15 de Jeremias. Porque a fonte de todos os males foi o pecado de Adão nas nossas vidas, porque foi imputado em nós.
A culpa do pecado de Adão foi imputado. Imputado em que sentido? No sentido de quê? De que não existe uma alma viva em toda essa terra que seja inocente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, nesse sentido, o que acontece? Uma vez estando nós com Cristo, esse jugo é retirado. Essa sentença de condenação que estava sobre nós é retirada. Aqui o texto ele vai dizer o seguinte: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Então, existe um ponto principal aqui. A gente percebe que em termos nossos aqui, olhando para o texto, Deus está falando aqui, olha, assim como eu libertei o povo da escravidão do Egito, esse povo que vai para a terra do norte, ou seja, a terra da Babilônia, um dia sairá de lá. E Deus ele cumpriu isso e levou o povo de volta para a terra, através de Zorobabel, do sacerdote Josué, através de Esdras e através de quem? Através de Neemias. Então trouxe o povo de volta. E hoje, mais modernamente, alguns deles, os remanescentes, apareceram novamente em 1948, formando o Estado de Israel. Mas o mais importante nisso tudo, para nós que somos um único povo, uma única geração em Cristo, a gente tem que entender o seguinte: Jesus Cristo ele fala de um só povo, um só rebanho. Então, nesse sentido de um só povo e um só rebanho, nós temos quem? Louvado seja Deus! Nós temos a igreja. E essa igreja é chamada a ser liberta do jugo do pecado, conhecendo a quem? A Cristo. Por isso que Jesus ele chegou e disse: e conhecereis a verdade, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse é o ponto principal. E conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, Cristo nos liberta do jugo. O que é o jugo? O jugo é nada mais nada menos do que um peso. O jugo é nada mais nada menos do que algo que é posto nas costas de um animal que vai fazer o arado. Agora, nós, chamados por Cristo, não somos mais presos a jugo nenhum. O único jugo agora que aceitamos é o jugo de levarmos em nós as marcas de Cristo, de levarmos em nós a responsabilidade de levar o Evangelho e aceitar as consequências do ódio do mundo contra nós. Porque não adianta, você diz assim, eu sou cristão, mas a realidade é que se você toma o caminho de ser cristão, de querer ser cristão, esse caminho exige renúncia. Esse caminho exige o quê? Exige saber que tem que tomar uma cruz. E isso fica bem claro. Fica bem claro quando Jesus diz isso. Então, é de uma maneira bem clara. Então, aqui, ó. Então, Marcos 8, 34, 35, diz isso de uma maneira bem clara. Marcos 8, 34, 35. Não posso omitir isso. O caminho na vida do servo de Deus não é caminho de dizer é só vitória, só vitória, só vitória. Tudo tem um processo na nossa vida. Um processo para crescermos, um processo para desenvolvermos paciência, para desenvolvermos consolação, para desenvolvermos longanimidade, para desenvolvermos bondade, desenvolvermos amor, paz, alegria, desenvolvermos domínio próprio, desenvolvermos mansidão, que é a humildade. Isso leva tempo. E de nos lembrar sempre de que há alguém que sabe mais do que a gente, de que há alguém melhor do que nós em tudo que realizamos e de que nós, na realidade, não somos insubstituíveis. Temos que lembrar disso, nós não somos insubstituíveis naquilo que fazemos.
A nossa grande preocupação é lembrarmos de que tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. A única coisa que nos torna especiais é que somos imagem e semelhança de Deus, e esse especial é de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para darmos frutos de arrependimento, frutos de quebrantamento, frutos de submissão a Cristo. Esse é o ponto. Isso aqui é o mais importante nisso tudo. É lembrarmos que quando olhamos para o alto, é porque na verdade há o Deus Todo-Poderoso que tem assim nos alcançado. Então aqui, ó, Marcos 8, 34, 35 vai dizer: então, convocando a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é lugar de felicidade. Cruz é o quê? Suplício, sofrimento. E aí vem versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, há renúncias na nossa vida em que devem ser feitas, há renúncias. E aí, por isso que no nosso caminhar com Deus, através da oração, através da comunhão, a gente, como se diz aí fora, eu uso essa expressão às vezes, a gente tem que baixar a nossa bola. Desculpe eu usar a expressão aqui, a gente tem que baixar a bola. A gente tem que se colocar no nosso lugar e saber até onde a gente pode ir. A gente tem que saber disso, até onde a gente pode ir. Se você tem que se dedicar à música na igreja, dedique-se. Dedique-se bem. Se você quer dedicar-se ao ensino, dedique-se bem. Ao ensino e pregação, dedique-se bem. Se quer dedicar-se às crianças, dedique-se bem. Se quer dedicar-se à terceira idade, dedique-se bem. Se quer se dedicar a receber bem as pessoas, a ajudar aqueles que estão com problemas familiares, financeiros, seja o que for, faça bem. Você não precisa fazer tudo de uma vez na casa de Deus. Agora estou direcionando a palavra para você que vive na casa de Deus. Você não tem obrigação de saber de tudo e fazer tudo dentro da igreja. Você não precisa fazer tudo. Você apenas faça uma coisa e faça bem, com muito amor e com muita alegria. Faça, mas não fique pensando assim, eu estou fazendo esse negócio aqui porque eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer. Você já tem que saber o que você gosta de fazer. Tem que se definir bem nisso. Tem que se definir no lugar onde você se encaixa dentro do corpo de Cristo. Onde todos nós temos que saber onde nos encaixar. Por isso a necessidade da libertação do jugo do pecado. Libertação do jugo do pecado envolve tudo isso, envolve submetermos a Cristo Jesus. O poder do Evangelho para todos, podemos dizer assim também, e aí está, repetindo novamente, o poder do Evangelho para todos é aquele que aponta a necessidade do arrependimento. É aquele que direciona a Cristo como única fonte de paz. É aquele que declara Cristo como o único caminho de salvação. É aquele que proclama a libertação do jugo do pecado, porque só Jesus pode nos libertar do pecado. É Ele que nos liberta do jugo do pecado. Ainda que venhamos a pecar, não teremos mais prazer, porque a santa semente de Cristo está em nós. Louvado seja Deus. E aí por isso também, em quinto lugar, o poder do Evangelho para todos é aquele que aponta as duas faces do Evangelho. Parece óbvio, né? É aquele que aponta as duas faces do Evangelho. A gente pode ver aí versículos 16 a 18 de Jeremias. E aí o que temos aqui? Aí está, voltando aqui a Jeremias 16, onde é a nossa base, o profeta coloca aqui, ó: eis que mandarei
Muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todos os montes, e sobre todos os outeiros, até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Aqui tem que se deixar bem claro que nesses versículos 16 a 18, por mais que se fale em pescadores e caçadores, não está falando aqui de ganhar almas diretamente, está falando aqui de que Deus vai se utilizar, principalmente o texto aqui de Jeremias, é que Deus vai se utilizar de uma situação. Qual situação? Um povo pecador merecedor de juízo, merecedor de morte, merecedor de prisão, merecedor de escravidão. Deus vai o quê? Vai usar babilônios caçadores, babilônios pescadores, babilônios perseguidores. É isso que Deus está falando aqui. Mas agora trazendo para a realidade do Evangelho agora, e é esse que é o ponto das pessoas saberem diferenciar, né? Porque a preocupação em sempre ler o texto e ler com pressa e ler sem meditação, esse que é o grande problema. Na dispensação do Antigo Testamento, Deus mostrou o juízo na aliança mosaica. Agora, na nova aliança, a ideia é a seguinte: a ideia de demonstrar o caráter do Evangelho. Para aqueles que creem, é poder de Deus. Para aqueles que não creem, é condenação eterna. E aí temos esses dois, né? Essas duas faces do Evangelho. Por isso aqui, quem ouve o Evangelho só tem uma opção: arrepender-se. Só tem uma única opção: receber a Cristo como Salvador. Ah, você tem a livre escolha? Na realidade, não tem livre escolha nenhuma. A única escolha é Cristo. Cristo está mandando, Cristo está convocando, Cristo está solicitando, Cristo está pedindo, Cristo está chamando. Não há opção. A única opção de vida é Cristo. E aí por isso temos. E isso é para agora, não é para futuro. Porque uma vez você e eu, nós recebendo a Cristo como Senhor e Salvador, nós temos certeza da salvação. E a salvação não é para amanhã, não é para o juízo final, não é para depois do sono da alma, não. João 3, versículo 36 diz de maneira clara, assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, ou seja, agora. Recebeu a Cristo? Salvação agora. Recebeu a Cristo? Certeza de céu, certeza de Nova Jerusalém agora. Não é para depois. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Então podemos ver aqui, e aqui a questão da condenação. E aí vemos aqui nesse mesmo capítulo 3, já no versículo 18, quem nele crê não é julgado, ou seja, a ideia de julgado é de condenação. E o que não crê já está julgado, ou seja, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque o verbo do grego aqui, que está falando aqui, onde é tirada essa tradução, está falando de uma maneira bem clara. Que esse julgamento está falando de julgamento de condenação. Então, quem nele crê não é condenado. Agora, quem não crê já está condenado. Então, isso é colocado de uma maneira bem clara aqui no texto. Então, para nós, no nosso anúncio do Evangelho, o anúncio dele é isso. Para nós que estamos falando de Cristo, para nós que estamos recebendo a Cristo, as coisas têm que ser as mais transparentes possíveis. O Evangelho envolve renúncia, envolve arrependimento, envolve mudança de vida, envolve não nos conformarmos.
Eu tenho falado constantemente sobre isso. Não ter prazer no palavrão, não ter prazer na bebida alcoólica, não ter prazer no cigarro, não ter prazer nos vícios, não ter prazer na fofoca, na intriga, não ter prazer na sensualidade. Muitos aí estão se entregando à sensualidade, ficar vendo vídeo que não presta. Tantos outros também com a cultura do corpo. Muitos aí, não estou falando que ninguém pode ir na academia, pode ir sim, mas muitos acabam até mudando o corpo de uma tal forma que começa a tomar bomba, como diz a expressão aí fora, anabolizantes. E o que acontece? O tempo de oração é zero. Desculpa eu usar essa expressão aqui, ó, tá? A ideia é zero. Vou fazer assim que é melhor. Então quer dizer, a expressão é zero. Cuidado, cuidado, cuidado. Evangelho é renúncia. Uma vez tendo você recebido esse chamado eficaz de Deus, vivido uma nova vida, nós que vivemos uma nova vida, não podemos nos conformar com esse mundo. Não estou falando da natureza, não estou falando de praia, não estou falando que a pessoa não pode ir à praia, que a pessoa não pode ir na cachoeira, que a pessoa... Não, só estou falando que devemos fugir da sensualidade. Devemos fugir do palavrão, devemos fugir de tudo aquilo que não edifica, de tudo aquilo que nos torna distantes de Deus. Por favor, pelo amor do Senhor, quantas pessoas hoje se perdendo e estão dentro da igreja perdidos na casa do Pai. Ó Deus, só o Senhor. O poder do Evangelho para todos é aquele que aponta a necessidade do arrependimento. O poder do Evangelho para todos é aquele que direciona a Cristo como única fonte de paz. O poder do Evangelho para todos é aquele que declara a Cristo como único caminho de salvação. O poder do Evangelho é aquele que proclama a libertação do jugo do pecado. O poder do Evangelho é aquele que aponta as duas faces do Evangelho. E agora, o poder do Evangelho para todos é aquele que convoca o cristão a anunciar a todos os povos. É aquele que convoca o cristão a anunciar a todos os povos. Deixa eu digitar aqui no comentário. Sexto, é aquele que aponta as duas faces, quer dizer, que é aquele que convoca, né? Que convoca o cristão a anunciar a todos os povos. Então temos aqui versículos 19 a 21. Aí está. Então vamos ver aqui os versículos 19 a 21 de Jeremias 16, que vai dizer o seguinte: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em quem não há proveito. Jeremias está falando aqui de que os povos reconhecerão e estão reconhecendo até hoje, de que viveram nas superstições, de que viveram à base de horóscopo, de numerologia, de que viveram nos vícios da jogatina, né? E aí diz aqui, ó, acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Em primeiro lugar, ele fala do juízo ao povo de Judá, mas também agora fala que está apontando para o Salvador, que é Cristo. Cristo é o Salvador, Cristo é o cumprimento de tudo, Cristo é o esperado, é o chamado. E eu estive vendo um testemunho de um judeu messiânico que foi muito importante. O judeu messiânico estava atrás de um Salvador. Ele sentia a necessidade de que ele, antes de conhecer a Cristo, o judeu
que antes era um judeu ortodoxo e depois se tornou um judeu messiânico, esse judeu ortodoxo, ele só vivia à base de rituais, rituais vazios, rituais que não preenchiam a necessidade dele. Até que um dia ele resolveu se afastar da sinagoga e viver sozinho na cidade de São Paulo. E ele viveu um bom tempo em Israel. E ele, voltando ao Brasil, já que a família dele era do Brasil, de judeus que viviam no Brasil, ele resolveu morar sozinho. E numa dessas estadas dele caminhar na rua, ele encontrou com um servo de Deus. O servo não sabia hebraico, o servo não sabia o conhecimento do judaísmo de nada, mas simplesmente só falou do amor de Deus. Simplesmente só falou de Cristo. E isso tocou o coração dele. E por último, esse servo de Deus simples só chegou para ele e disse: vai lá, fala com teu Deus e Deus te orientará sobre o amor dele. E a partir daquele dia, a vida desse judeu mudou e ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. E hoje um dos maiores medos que muitos judeus têm de se converter a Cristo, sabe qual é a questão? A questão é muito simples, é que no meio deles se convertem a Cristo, eles perdem o convívio dos familiares. Né? E ainda o que acontece? E principalmente quando é colocado na frente deles as duas profecias, a profecia de Isaías 53 e Isaías 61, os judeus fogem desses dois textos, porque esses dois textos apontam para Cristo. E aí eles têm que aceitar que Cristo é o Messias, ou seja, que Yeshua é o Hamashia, que é o prometido, que está aqui e que revelará o Deus a todas as nações. Por isso que Marcos, capítulo 16, versículo de número 15 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então quer dizer, pregar significa anunciar, anunciar em palavras, anunciar em atitudes, anunciar em procedimento correto, ou seja, procedimento de Cristo. Devemos em tempo e fora de tempo, testemunharmos Cristo, colocar Ele como centro de tudo na nossa vida e não deixar Ele por último. Temos que nos apresentar em todos os lugares como cristãos, não nos envergonharmos do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo na epístola aos Romanos, ele chegou e disse lá que não me envergonho do Evangelho. Nós podemos ver Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o Evangelho não foi enviado só para os gentios, foi enviado primeiro para os judeus. Mas por mais que venha querer rejeitar, Evangelho é para todos os povos, porque Jesus ele disse em João 10, um só rebanho, um só pastor. Na dispensação do Antigo Testamento, nós vemos ali que foi formada a aliança mosaica ali, uma espécie de republicação do pacto das obras, em que se pensaria que a obediência por obras se salvaria, mas na realidade todos só podem se salvar pela graça mediante a fé. E aí, nesse sentido, a mensagem é para todos, principalmente agora na nova aliança. Qual é o nosso dever? Anunciar a todos, em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo é anunciar, é não se envergonhar do Evangelho, saber que é o quê? Que é poder de Deus, ou seja, dinamis, poder de Deus para todo aquele que crê. E isso nos fala muito nesse texto de Jeremias. Por isso nós glorificamos a Deus pela sua graça em nossas vidas. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E agora vamos passar
para o nosso momento de oração. Vamos estar orando agora nesse momento, né? Aí aqui eu vou mencionar aqui na nossa oração, vou estar mencionando aqui especificamente nossos irmãos enfermos, né? E alguns também da igreja onde congregávamos. Hoje eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, né? Aqui eu incluo os irmãos da IEMA, os irmãos da Congregação Batista, né? Os irmãos da UPH da Terceira Igreja Presbiteriana, né? Eu incluo aqui nessa oração. Eu incluo nessa oração os irmãos também, né? Da própria Terceira Igreja. Incluo agora meus intercessores e intercessoras, eu incluo hoje aqui. E alguns outros irmãos também, tá bom? Eu incluo todos eles, estão aqui. Hoje, dessa vez, eu não vou falar todos os nomes, tá bom? Não vou falar todos os nomes, então todos estão aqui incluídos. Aqueles que me pediram oração na classe Mensageiros da Paz, lá da Terceira Presbiteriana, estão todos incluídos aqui, né? Estão todos os nomes aqui nesse caderno, tá bom? Estão todos aqui e vamos estar orando para que Deus venha visitar os enfermos, para que Deus venha visitar a todos assim que estão com problemas financeiros, a todos que estão sofrendo problemas emocionais, aqueles que estão sofrendo, seja do que for. Deus é poderoso para curar, Deus é poderoso para restaurar. E até aqui no nosso Instagram eu vou colocar aqui, ó, botar esse comentário aqui, momento de oração. Pronto, eu envio aqui, né? Mexer um pouco aqui no celular é complicado ao vivo, né? Mas Deus é bom em todo o tempo. Vamos orar. Quem estiver comigo me acompanhando no Instagram, quem estiver acompanhando comigo no Facebook, ore junto comigo nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos, pense em Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de termos compartilhado a Tua palavra. O poder do Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Mas também, Senhor, Tu és um Deus cuidadoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que liberta, Senhor, os oprimidos, um Deus que traz a salvação e a conversão. Por isso, Senhor, de todos que estão neste caderno de oração, Senhor, aqueles que precisam de salvação sejam salvos, aqueles que precisam ser libertos, que sejam libertos, aqueles que precisam, Senhor, ser restaurados de problemas envolvendo depressão, problemas envolvendo, Senhor, ansiedade, problemas envolvendo demais coisas, Senhor, que afetam o coração, como a amargura e tantas outras, Senhor. Opera a Tua graça e o Teu poder, ó Santo de Israel, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aqueles que precisam de portas abertas, que as portas sejam abertas, portas de emprego, de negócio, Senhor, aleluia, portas de emprego, de negócio, de trabalho, Senhor, possam ser assim visitados. Que sejam visitados também, Senhor, em nome de Jesus, a todos aqueles, Senhor, ó Pai, que tem necessidade, Senhor, de vitória na justiça, de assuntos, Senhor, que estão pendentes, àqueles também, Senhor, que têm familiares que estão com o coração duro, ó Deus, em nome de Jesus, que eles sejam alcançados. E aos demais, Senhor, cada um dos teus servos fiéis, que tu possas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, revesti-los do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, e que mais e mais eles revestidos de ti, eles possam produzir o fruto do teu Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade, porque contra estas coisas não há acusação da lei. E, ó Deus, faze com que cada fruto
do teu Espírito em cada um dos teus servos possa amadurecer para a tua honra e para a tua glória. E no mais, Senhor, visita meus familiares, familiares da minha esposa e de todos aqueles que estão aqui, Senhor, nos acompanhando e que nos acompanharão para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, nesse momento, estou aqui encerrando. Próxima semana, se o Senhor permitir, Jeremias 17. Tá bom? Jeremias 17. E acompanhe-nos também no nosso canal no YouTube, Pregador Fiel de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se para a honra e glória do nosso Deus. Tá bom? Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos digam amém. Deus os abençoe poderosamente. Encerrando agora no Instagram. Agora vamos encerrar no Facebook. Tá bom? Vamos encerrar aqui. Deus abençoe sua vida, irmão Alexander. Tá bom? Deus abençoe meu diácono, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos encerrar aqui.